Olá, boa noite. Você já está assistindo o nosso programa de todas as noites aqui na TVE, o Consumidor em Pauta. Claro que a senhora já sabe, e o senhor já sabe, que esse aqui é um programa de utilidade pública da nossa TVE. A gente começa normalmente logo depois do radar. Termina o radar, termina a boa música do radar e a gente fica conversando aqui com vocês até às 7 horas da noite sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário, direito empresarial e direito imobiliário. São esses os assuntos aqui do programa, que daqui a pouco vai ter um tempo maior para que a gente possa tratar melhor dos nossos assuntos aqui, sempre, com as perguntas de vocês. E as perguntas chegam em um número tão grande que a gente, às vezes, como vai acontecer na semana que vem, tem que fazer um programa, por exemplo, sobre direito previdenciário, porque agora está na época em que as pessoas estão todas preocupadas com a sua aposentadoria, então nós vamos fazer 2 programas sobre direito previdenciário na próxima semana. Então, fiquem atentos aí. Vocês podem mandar perguntas para nós sobre o tema do dia ou sobre qualquer pergunta, principalmente sobre o tema do dia, para consumidorempauta@tve.com.br, que é o nosso e-mail, né? Quase que eu caí aqui. Pode mandar também perguntas para o nosso telefone, que é o 3230 1530, esse é o telefone fixo aqui do programa Consumidor em Pauta. Ou então pode mandar um WhatsApp para 985-946-773. É o telefone celular da TVE, do Consumidor em Pauta, que atende as perguntas de vocês pelo WhatsApp. Bom, eu vou, antes de anunciar o nome dos participantes do programa de hoje, que vão falar sobre direito do trabalho, eu quero agradecer muito e oferecer esse programa em homenagem aos telespectadores Elenir Borges, que ela é de São Borja, e que está firme na audiência todos os dias, Dona Heloína Mara, Dona Mônica Imone, Mônica Mone, ADR Filmes, Dona Rita, que é a mãe do Dr. Paulo, que está nos assistindo, um beijo para a senhora, Dona Rita. Para Dona Sandra, de lá de São Gabriel, que é a nossa telespectadora também, e para a Célia, que mandaram elogios pelo fato de eu estar usando aqui a fitinha do Outubro Rosa, né? Eu acho que todo homem tem que usar também a fitinha, nem sempre todos podem, participam, dão força, mas eu estou aqui usando a fitinha porque eu ganhei da minha filha e isso me faz um bem muito grande. Tá bom? Outubro Rosa, não esqueça de fazer o teste, é muito importante. Nós vamos tratar hoje de direito do trabalho. Comigo estão aqui o Dr. Paulo Dias. Boa noite, Dr. Paulo. Boa noite, Machado. Boa noite, doutor Eduardo. Pessoal de casa. Bonita a caneca nova. É verdade, é a caneca do nosso programa. É verdade. Doutor Eduardo Batista Vargas, nosso conhecido, já que está no programa. Boa noite, doutor Eduardo, tudo bem? Boa noite, Machado. Uma satisfação retornar aqui ao programa. Que bom. O doutor Eduardo é juiz supervisor do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas no 2º grau, aqui em Porto Alegre. Isso no TRT, Machado. TRT. Tribunal Regional do Trabalho. TRT. Então, que bom. Hoje E o doutor Eduardo já sabe que as perguntas, como sempre, são as mais fáceis vão para ele, as mais difíceis para o doutor Paulo. Aqui, porque o advogado é quem prepara as perguntas para... Eu sempre faço essa brincadeira aqui para descontrair um pouquinho o programa. Também muito bonito sua caneca, doutor Eduardo. Vamos lá, então, para as perguntas de hoje. A primeira pergunta, doutor Paulo, é do Renato, que mora na cidade de São Leopoldo. Ele diz o seguinte: meu empregador quer me obrigar a fracionar as minhas férias em 3 períodos. E o Renato quer saber se o empregador dele pode fazer isso. Claro que não, né, Renato? O teu empregador, a empresa, não pode te obrigar a fracionar as férias. Para que haja o fracionamento, o empregado, o trabalhador, tem que dar anuência, tem que concordar. O artigo 134 da CLT diz que as férias serão de 30 dias, após 12 meses trabalhados, e elas poderão ser divididas em até 3 vezes, mas para isso o empregado tem que concordar. A próxima pergunta
A primeira que faço para o doutor Eduardo Batista Vargas é do senhor José Antônio, que mora no bairro Nonoai, aqui em Porto Alegre. Ele quer saber o seguinte, doutor Eduardo: quem tem gratificações de função e não bate ponto, tem direito a horas extras? Boa pergunta, Machado. Boa Isso é um tema bastante recorrente em ações judiciais que tramitam na Justiça do Trabalho. Bem, é regra o pagamento de horas extras quando há jornada extraordinária, mas a lei prevê algumas exceções. Sim. E uma delas é para aqueles que exercem o cargo de gestão. E aqueles que exercem o cargo de gestão têm que ter alguns requisitos para serem considerados como tais. Um deles é a gratificação de função, que deve ser de, no mínimo, 40% do seu salário do trabalhador. Mas não é só isso, não basta simplesmente pagar a gratificação de 40%, mas o trabalhador não exercer efetivamente um cargo de gestão de comando dentro da empresa. Isso não é muito fácil de ser aferido, mas a gente tem alguns elementos que podem nos traduzir isso melhor. Por exemplo, tem que verificar qual é o cargo desse trabalhador na escala hierárquica da empresa, ou seja, se ele apenas está lá no piso da empresa ou apenas num nível superior ao empregado que está lá na parte de baixo da empresa, ele não vai ser considerado um trabalhador exercente de cargo de confiança. Claro. Agora, se ele tem sob o seu comando inúmeros funcionários subordinados, né, ele efetivamente tem poder de decisão sobre as questões funcionais desses trabalhadores, tais como férias, aplicar punições por eventuais faltas praticadas, definir se esse trabalhador pode ser transferido para um outro setor, né? E ele tem um salário que o destaque em relação aos outros trabalhadores acrescido dessa gratificação, ele pode ser, sim, considerado um trabalhador que exerce o cargo de confiança e, portanto, sem direito a perceber as horas extras. É bom esse programa aqui, esse programa me dá uma alegria muito grande, porque eu tenho certeza absoluta que tem muita gente que tem esse mesmo problema do José Antônio. E o doutor Eduardo acaba de esclarecer da melhor maneira possível, tá bem? Fiquem aí com a gente. Doutor Paulo, o Silvio mora na cidade de Alvorada. Trabalho há 4 anos em uma empresa e tenho faltado ao trabalho algumas vezes por motivo de doença. Sempre que falto, trago atestado. E o Silvio pergunta o seguinte, doutor Paulo: o patrão dele pode demiti-lo? Silvio, primeiro desejamos melhoras, né, pelas doenças que têm sido recorrentes. Sempre que houver falta por causa de doença e o médico der o atestado válido, ele é recebido pela empresa. Porém, o teu patrão pode te dispensar sem justa causa, porque os atestados eles não te dão estabilidade de emprego, e tu pode ser dispensado sim, desde que tu não estejas doente no momento da dispensa. A dispensa, ela começa no aviso por parte da empresa que tu está sendo dispensado, e ela é concluída pelo exame médico demissional, na qual o médico vai atestar que tu estás apto a conseguir um novo emprego. Com doença, nós não valemos nada, o trabalhador não vale nada doente, né? Por isso que a lei prevê que tu tenha que estar apto, em pleno de saúde, para poder ser dispensado, mas pode. Eu hoje estou com um pequeno problema aqui. Eu vou passar esse telefone para o doutor Paulo, que é do doutor Paulo, por sinal, porque é um telefone muito moderno. E o meu já é daqueles mais antigos, né? Lá do tempo de São Gabriel ainda. Então, para o doutor Paulo ver e abrir as mensagens para mim. Que forem chegando, né? Porque eu vou fazer uma pergunta aqui para o doutor Eduardo. E a pergunta vem da cidade de Canoas, é a dona Jerusa quem manda. Trabalhei durante 5 anos numa empresa terceirizada e fui demitida sem justa causa. Já se passaram 3 meses e não pagaram a multa de 40%. Posso colocar um processo na Justiça do Trabalho? Jerusa, claro que sim. Né? Passou o tempo demais, inclusive. Né? O prazo para pagamento da multa de 40% do FGTS, Jerusa, é de 10 dias. É junto com as verbas rescisórias que deveriam ter sido pagas, ou talvez já o for, você não esclareceu na pergunta, pelo término do seu contrato de trabalho. Então, Jerusa, efetivamente você deve sim buscar o judiciário trabalhista para poder receber essa multa de 40%, que deveria já ter sido paga há bastante tempo.
Um outro aspecto, Jerusa, que é importante subsidiar a você, é de que já há precedentes no nosso Tribunal Regional do Trabalho, da 4ª Região, aqui no Rio Grande do Sul, né, de que a multa de 40% é uma típica verba rescisória. E sendo uma típica verba rescisória, há também uma multa por atraso no pagamento dessas verbas, que é equivalente a um salário contratual. Então, além de você postular o pagamento da multa de 40% de FGTS, o seu advogado, de sua confiança, pode incluir também na pretensão a multa do chamado artigo 477 da CLT, que versa sobre o prazo de pagamento das verbas rescisórias. Que coisa boa. Então vai lá, Jerusa, olha, não perde tempo mais, hein? Tem bastante dinheiro para receber aí. Doutor Paulo, a pergunta chega por telefone, que o doutor Paulo me ajudou, porque só ele entende bem do telefone dele, né? O senhor Fernando mora na Vila Floresta, aqui em Porto Alegre. Ele quer saber qual a atual situação da correção monetária aplicada pelo Judiciário Trabalhista, TR ou IPCA? Que maravilha, um tema bem atual, né, doutor Eduardo? Boa pergunta, eu vou deixar para você responder. Não, vamos responder juntas. Inclusive, essa dúvida ela foi resolvida essa semana mesmo, né? O que aconteceu essa semana, doutor? Teve um julgamento no STF, né, que declarou a inconstitucionalidade da TR, mas essa declaração de inconstitucionalidade foi relativamente ao pagamento das dívidas públicas, ou seja, os precatórios, né? E agora a gente está numa situação inusitada, né? Uma dívida pública que tem juros, inclusive, menores do que os juros que são pagos pelos devedores trabalhistas, as empresas privadas, ela tem um índice de correção, o IPCA-E, que é muito superior ao índice atualmente previsto em lei, que é a TR. Ou seja, criou um verdadeiro imbróglio, né? E que os juízes do trabalho, sobretudo o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, vai ter que resolver esse problema que está nos afligindo atualmente. Uma coisinha, é uma atividade a mais para você, pouca coisa, né? Pouca coisa. Inclusive, tinha muitas ações no TST que estavam dependendo desse julgamento, que eram dos embargos, que foi dirimido essa semana, muitas ações trabalhistas que estavam dependendo dessa decisão, em qual índice seria aplicado, o TR ou IPCA-E, e realmente agora a tendência é que todos esses processos eles baixem com o índice do IPCA-E. Comemoramos muito essas decisões. É mesmo? Que bom. Quando os advogados comemoram, é sinal de que os clientes... É que é feito justiça social, né, Machado? Claro. E essa correção que nós nos referimos é justiça social. Doutor Eduardo, o Paulo mora no... Não é o doutor Paulo aqui, é o Paulo que mora no bairro Partenon. Ele diz que é vigilante, fiquei 13 anos aposentado e fui liberado para voltar ao trabalho. Tenho direito ao risco de vida? Pois é, Paulo. Ele teve, né, o Paulo, a aposentadoria revertida, né, e retornou ao trabalho, pelo que eu compreendi da pergunta dele. Muito provavelmente, eu tenho quase certeza disso, quando o Paulo exercia a função de vigilante há 13 anos atrás, ele percebia o chamado adicional risco de vida, que é um direito que não está previsto em lei, mas ele era comumente incluído em normas coletivas, em convenções coletivas de trabalho, que previa esse adicional para aquelas atividades exercidas pelos vigilantes que envolviam risco à vida desses trabalhadores. Ocorre que no ano de 2012 houve uma modificação na CLT que incluiu o adicional de periculosidade para os trabalhadores dessa categoria dos vigilantes, ou seja, que exerçam atividade de risco à vida. Então, a partir de 2012, os trabalhadores que exercem a função de vigilância passaram a ter direito, Machado, ao adicional de periculosidade, que é de 30% incidente sobre o salário base. E com essa modificação da lei, deixou de ter direito àquele adicional risco de vida que estava previsto lá na norma coletiva, na convenção coletiva, porque eles são incompatíveis entre si na medida em que remuneram a mesma atividade. Então, agora, quando o Paulo retornou ao trabalho, ele não tem mais o adicional risco de vida. Ele tem, sim, o adicional de periculosidade, que, inclusive, é mais benéfico, porque o adicional de periculosidade, como eu disse, é de 30% sobre o salário base, e o adicional risco de vida era negociado nessas normas coletivas, mas ele era em torno de 10%, talvez uma ou outra norma pudesse prever, talvez 15%. Então, houve uma vantagem para o Paulo no retorno à sua atividade
profissional. Falando em Paulo, doutor Paulo, eu tenho uma pergunta aqui do Benjamin, que mora na cidade de São Leopoldo. Trabalhei quase 7 anos fazendo freelance, mas parei. Ganhava R$ 2.800 e sou aposentado. Pedi uma ajuda de 5 mil e eles não querem me dar. E o Benjamin quer saber se ele pode entrar com uma ação, doutor Paulo. Benjamin, respondendo a tua pergunta, orientamos que tu procure um advogado trabalhista e esse advogado trabalhista, ele vai fazer uma entrevista contigo, na qual ele vai perguntar tudo o que tu fazia na empresa, a regularidade, quais os dias que tu trabalhava, qual era a jornada, a carga horária, relação com o teu patrão. Para quê? Para verificar se estão presentes os requisitos da relação de emprego, disciplinada pelo artigo 3º da CLT. Ou seja, o empregado é toda pessoa física que presta serviço a uma empresa, a um empregador, mas essa prestação de serviço, ela tem que ser habitual, ela não pode ser eventual. Aí que o advogado vai poder verificar se a tua atividade de freelance era só esporádica, se ela era constante, se era regular, qual era a jornada de trabalho, se tu tinha subordinação a esse teu chefe, receber salário certamente tu recebia, tu relataste para nós. Então procure um advogado trabalhista para poder verificar se tu se enquadra na relação como empregado. Doutor Eduardo, tem uma pergunta aqui para o telefone que eu vou lhe fazer, tá? A dona Silvia, aqui de Porto Alegre, ela disse que entrou com uma ação e fez um acordo. O juiz deu ampla e total quitação do contrato de trabalho. Aí a dona Silvia pergunta, posso entrar com nova ação, com novos pedidos? Ela já esclareceu a resposta com a própria pergunta. Né? Ela concedeu quitação de toda a relação jurídica que ela manteve com aquele empregador. Isso ficou expresso no acordo. Né? Dando essa quitação, ela, infelizmente, não vai poder rediscutir outras questões que, porventura, ela não tivesse incluído naquela ação em que ela realizou o acordo. Né? Existe, Machado, situações muito especiais, né, específicas, que talvez possam permitir, por exemplo, um direito desconhecido. Esse direito desconhecido pode ser, por exemplo, uma doença adquirida no trabalho em que ela, no momento em que realizou o acordo, não tinha conhecimento. Claro. E quando descobriu, essa doença estaria relacionada ao trabalho. Há uma possibilidade, mas ainda assim, Machado, com essa quitação, mesmo nessa possibilidade que eu estou trazendo aqui para ela hoje, há discussão na jurisprudência se isso é possível ou não. Alguns entendem que sim, porque era um direito desconhecido, outros entendem que não. Quando ela outorgou quitação ampla e restrita, abrangeu inclusive direitos que ela eventualmente desconhecia. Nem sempre a gente tem... Houve uma época que se dizia assim, na Justiça do Trabalho o trabalhador sempre ganha. O trabalhador já diz, na Justiça do Trabalho o empregador sempre ganha. Mas não é bem assim, né? Existem os meandros que estão sendo esclarecidos aqui pelo doutor Paulo e pelo doutor Eduardo. Conforme o doutor Eduardo falou, normalmente, quando se fecha um acordo, os juízes são muito claros em explicar que realmente o trabalhador não vai poder mais pleitear pelo fato de ele ter dado ampla quitação. Doutor Paulo, a dona Maria, ela fez uma consulta de rotina na ginecologista e pegou com a médica um atestado comprovando que foi na consulta. A apresentação desse atestado na empresa garante que as horas não sejam descontadas. A empresa pode recusar o atestado? Boa noite, dona Maria. Sim, a empresa pode recusar. O atestado de comparecimento, ele é diferente do atestado médico. O atestado médico, ele é um atestado que o médico dá, informando que aquele empregado está impossibilitado de trabalhar por um motivo de moléstia. A consulta médica, na qual, às vezes, o trabalhador busca, ou junto ao médico, ou junto ao serviço médico, ele busca um comprovante para mostrar para a empresa que ele esteve ausente por um motivo, né, justo, que era
fazer uma consulta. Então, é facultada a empresa abonar ou não. Então, não existe nada na lei que obrigue, né, a não ser que a convenção coletiva da categoria verse sobre esse fato. Mas é uma possibilidade. O que normalmente acontece, em grande parte das empresas, as empresas acabam abonando as horas, porque é um benefício para o trabalhador. E, nesse sentido, nós sempre recomendamos aos trabalhadores tentar encaixar uma consulta num horário que não prejudique o trabalho, quando for possível. Agora, sempre é bom, né, doutor Paulo, independente da empresa aceitar ou não, levar um comprovante de que esteve no médico. Sempre é bom levar um comprovante. Aliás, é bom levar um comprovante e mesmo no caso de um atestado médico, que momento que deve se apresentar o atestado? O mais rápido possível. Então, nós sempre recomendamos, em primeiro lugar, ligue para o seu chefe informando da doença. E que realmente está doente e que, tão logo for possível, vai apresentar o atestado. E apresente o atestado pegando um recibo por escrito que a empresa recebeu esse atestado, isso é importante, né? Nas relações trabalhistas sempre ter um comprovante que foi feito algo, né? Mas informe sempre o quanto antes. Uma relação de trabalho saudável, pautada por transparência, é sempre o melhor caminho. Eu conheço muito empregado que faz uma cópia do atestado e pede para a empresa colocar ali o recebido na cópia do atestado. Então, isso aí é uma garantia absoluta, né, que o cara tem. Doutor Eduardo, o senhor Geraldo aqui de Porto Alegre, ele diz o seguinte, olha aqui o doutor Geraldo, perdi uma ação trabalhista e agora terei que pagar os honorários ao advogado. E o Geraldo quer saber se isso está na lei e se é verdade. Machado, vou começar com a última parte da pergunta. Está na lei. Está na lei. Com a reforma trabalhista em 2017, e eu presumo que o nosso telespectador esteja falando de pagar os honorários da parte contrária. Sim. E não os dele. Quer dizer, pagarei honorários do advogado, ele não explica, mas isso, provavelmente deve ser os honorários da empresa, do empregador contra quem ele demandou na Justiça do Trabalho. Com a reforma trabalhista em 2017, essa novidade veio para o âmbito das regras trabalhistas. Agora existe a sucumbência recíproca, ou seja, se o trabalhador entrar com ação, e como no caso do nosso telespectador, perdeu a totalidade dela, sobre aqueles pedidos que ele formulou, irá incidir honorários advocatícios para o advogado da parte contrária. Então isso está na lei, né? Agora, todo trabalhador tem que pagar? Bom, isso é outra coisa. Isso tem que se analisar a situação do processo, né? Via de regra, os trabalhadores que demandam ações trabalhistas na Justiça do Trabalho, eles têm o benefício da justiça gratuita. Né? Ele tendo o benefício da justiça gratuita, a lei que veio agora em 2017, ele disse que ainda assim remanesce a obrigatoriedade desse trabalhador pagar os honorários se ele receber algum crédito nesta ou em outra ação que ele possuir. Significa o quê? Um trabalhador que não perdeu todos os seus pedidos no processo, ou parte deles, recebe algum crédito, mas em alguns pedidos foi chamado sucumbente, perdeu aquele, ganhou as horas extras, mas perdeu o adicional de insalubridade. Sobre o adicional de insalubridade seriam calculados honorários advocatícios e descontado dos valores dos quais ele ganhou as horas extras. Contudo, a jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho aqui da 4ª Região, aqui do Rio Grande do Sul, ele estabeleceu de que esse artigo, neste tópico específico, ou seja, do descontar da própria ação ou de outra que o trabalhador possua, ele padece de inconstitucionalidade, ou seja, ele não tem validade jurídica neste momento. Este é um tema que ainda está em debate. O Tribunal Superior do Trabalho ainda não enfrentou ele com posição majoritária a respeito disso. E talvez seja, inclusive, um tema que paire lá no Supremo Tribunal Federal, no STF. Ainda está em aberto. Mas para o nosso telespectador, infelizmente, é verdade. E se ele... Tem mais um detalhe, ainda tem, Machado? Claro. Tem um detalhe que tem que verificar quando ele ajuizou essa ação. Né? Porque a reforma trabalhista, ela entrou em vigor em novembro de 2017, está completando agora 2 anos, né, de existência. A jurisprudência majoritária é no sentido de que, se ele ajuizou a ação antes,
ele não se submete às regras processuais que vieram com a reforma trabalhista, ou seja, não pagaria honorários sucumbênciais. Agora, se a ação dele é posterior a novembro de 2017, se não me falha a memória, 13 de novembro de 2017, se eu estiver errado, o doutor Paulo vai me corrigir, porque o advogado deve conhecer ao pé da letra esses dias. Foi segunda-feira, foi dia 11. Bom, então foi dia 11. Mas segunda-feira foi dia 13, aí é o dia útil, né? Bom, então, perfeito. Está correto? O doutor Paulo tem isso, né, aqui na ponta do lápis. Então, se ele ajuizou a ação após essa data, 13 de novembro de 2017, aí sim ele se submete às novas regras processuais do processo trabalhista, dentre as quais a obrigação de pagar os honorários advogatícios, com todas essas circunstâncias que eu disse, claro, né, que poderão retirar a obrigatoriedade dele pagar, dependendo do caso concreto. Mas se esse trabalhador procurar um advogado e fizer uma entrevista bem feita, onde ele vai detalhar todo o seu direito, os riscos são menores, né? Sem dúvida. Então nós orientamos ao trabalhador, se você tem algum direito aviltado, procure um advogado, ele vai fazer uma entrevista minuciosa e isso vai representar a segurança jurídica. O restante, temos um tribunal maravilhoso, que é o do Rio Grande do Sul, que é o melhor tribunal do Brasil, sem sombra de dúvida, e o futuro em relação ao TST e o STF, o enfrentamento ainda não foi realizado. Nós temos muito que discutir lá, né, doutor Eduardo? Doutor Paulo, a dona Beatriz, é uma pergunta telefônica também, a dona Beatriz mora na cidade de Cachoeirinha. Ela gostaria de saber se ela pode pedir para a empresa dar baixa na carteira dela. Ela faz 21 anos que ela está aposentada por invalidez e não depositaram o meu PIS. E aí, doutor Paulo? Infelizmente, dona Beatriz, o seu contrato de trabalho ele está suspenso, justamente pela aposentadoria por invalidez. Essa aposentadoria por invalidez, ela pode, no futuro, de alguma forma, ser revertida. Então, a senhora não tem como dar baixa, já que a sua situação junto à empresa, ela ainda está suspensa, né? Então, não tem o que fazer. Coisas, né? Acontece. Doutor Eduardo, o Rudinei Nunes, ele mora aqui no bairro Santa Teresa, aqui pertinho da gente. Trabalho há 10 anos como porteiro residencial no regime 12/36. Faço a folga do zelador e mais 12 horas no domingo. Tenho direito à insalubridade e periculosidade, já que a função de zelador tem atividades de risco envolvendo lixo, produtos de limpeza e subir em áreas de risco. Não tenho que receber as horas que trabalho como zelador, já que estou em desvio de função. Essas horas contam para o meu tempo de aposentadoria? Uma pergunta longa, cheia de detalhes. São várias perguntas. Várias perguntas numa só. Talvez eu tenha que pedir ajuda para o doutor Paulo aqui, mas vamos lá, vamos respondendo por partes. A primeira pergunta dele é se ele tem direito à insalubridade ou periculosidade pelas atividades que ele exerce. Bem, isso tem que ser aferido por um profissional da área, um técnico, né? Se ele ajuizasse uma ação trabalhista, o juiz nomearia um perito e este perito, esse profissional, iria lá no local de trabalho do nosso telespectador e verificaria as condições em que ele estava inserido e constataria, melhor dizendo, se ele exercia atividades consideradas insalubres ou periculosas. Claro. Pela atividade exercida por ele, que não é a de vigilante, embora seja parecida, né, mas não é a de vigilância, eu presumo que não seria periculoso, não seria uma atividade perigosa. Ele não esclarece qual seria a atividade de risco, mas eu imagino que seja de trabalhar na portaria, recebendo pessoas, trabalhando à noite, o que, na realidade, representa algum risco, mas não é o risco que a lei entende como o necessário para a percepção do adicional de periculosidade. Isso aí é a função de porteiro que ele exerce. Ele tá questionando a periculosidade na função de zelador, quando ele substitui o zelador. Certo. E na função de zelador, Machado, menos ainda eu imagino uma situação de risco, né? Eu imaginaria na situação de porteiro. Tá certo. Então, eu não constato isso. A insalubridade, talvez, né? Carregando lixo,
limpando o banheiro, mas isso só um profissional Na própria poderia entrevista com o fazer advogado, isso. o advogado, através da entrevista, ele vai fazer várias perguntas que vai dar mais ou menos uma ideia para o advogado. Eu acho que ele tem direito à insalubridade ou não. Vai ser colocado isso no processo e o juiz vai nomear um perito e esse perito vai avaliar, inclusive, o tempo de exposição a esses agentes. Claro. Né? Respondendo por fim, Machado, porque ainda há um tempinho, né? As horas extras ele tem direito sim, que ele trabalha, né, aos domingos e fazendo a folga do zelador, então ele tem direito a isso. Isso sim ele tem direito, não há dúvida. E essas horas, por serem salário, vão contar como salário de contribuição para o futuro, uma aposentadoria. Para o futuro da aposentadoria dele. Isso. Doutor Paulo Dias, doutor Eduardo Batista Vargas, muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa e voltem sempre. Muito obrigado. São sempre bem-vindos. Lembrando que amanhã eu estarei aqui às 6h30 da tarde para tratar de direito empresarial. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.